Uma boa noite a todos. Eu estou aqui para fazer mais um trabalho no estágio supervisionado do Inter em Gestão Educacional e agradeço desde já a presença de todos que vierem assistir esse vídeo, particularmente se vocês quiserem alguma orientação, serão bem-vindas. Meu RU é 2906842. Então, vou iniciar apresentando então a vocês. Vamos começar apresentando esse trabalho, para nós conhecermos um pouco o que vem a ser, então, a gestão educacional. Então, boa noite, sejam bem-vindos. E esse estágio, então, supervisionado na gestão educacional, vamos conhecer um pouquinho sobre essa fala. E vamos à temática principal deste curso, é em gestão, então, educacional e os desafios na construção de uma gestão democrática, né, no contexto atual. Como que eu vou enfrentar, numa gestão educacional, alguns desafios que fazem parte desta caminhada. E assim nós vamos construindo, né, a gestão e como que ela acontece, né, nos dias de hoje, né, dentro de todo esse contexto em que nós vivemos atualmente. Então, o que é, na verdade, gestão educacional? Né? Ao abordarmos essa temática, precisamos, então, percorrer um caminho anterior, né, ao contexto atual. Preciso ver um pouco da história, como aconteceu, a historicidade, né, de como aconteceu essa caminhada, como que nós chegamos, né, na gestão educacional, como que nós chegamos nesse termo, como que foi essa caminhada, como que ela aconteceu. Tá? Então, vamos lá, vamos dar início, então, o que é? Então, é através, né, da evolução histórica das empresas, dos conceitos, da caracterização das principais fases da administração, né, desde a artesanal até a globalização. Então, nós passamos por várias fases e é necessário que nós tenhamos alguns conceitos bem presentes, como cada o significado de cada passagem nessas fases. Né? Giovinato, ele faz uma breve análise dessas fases pelas quais passaram essa administração, certo? Teve uma época que ela era chamada artesanal. Por quê? Em 1780. Porque ela era familiar, ela eram pequenas oficinas que eram realizadas e assim eles começaram essa produção. Depois nós temos a pré-industrial, que vai de 1780 a 1860. O início da mecanização e da industrialização. Bem, o que isso quer dizer, gente? Que aí é que começou a se produzir, a se fabricar máquinas para auxílio nas empresas, para auxílio da mão de obra, então, as indústrias, né? O surgimento das indústrias, como era esse trabalho, enfim. O foco principal desta era pré-industrial foi o produto. Então, eles focaram em como eles iam fazer, como que eles iam fazer acontecer o produto que eles tinham idealizado dentro das suas empresas. Como que eles iam comercializar, como que ele ia ser produzido, qual a mão de obra necessária e por aí vai. Depois nós temos o desenvolvimento industrial, outra fase.
é de 1860 a 1914. Então, a produção nas fábricas, eles ficaram com esse foco. Como que acontecia a produção nas fábricas? Era necessário, né? Porque com toda a evolução, havia necessidade de se ver, de se produzir. Então, como que era esse produto? Como que ele sairia da fábrica? Quem ia fazer essa produção? Como que ia acontecer? Como seria a organização? Enfim. Depois nós temos a fase do gigantismo. É de 1914 a 1945, então. O foco já se transferiu da produção, que eles já conheciam, então, eles já foram percebendo como que acontecia, foram resolvendo, organizando, e então surgiu a necessidade de focar nas vendas. Porque nessa época do gigantismo começou então a competitividade. Ocorreu então esse acesso, né? Excessiva, ela era intensa nesse período. Então, por isso chamada de gigantismo. Na fase moderna, que vai de 1945 até os 1980, vejam, muitos anos, a tecnologia avançada, então o surgimento da internet, do computador, né, pessoal, tudo uma era completamente diferenciada, uma fase em que muitas coisas foram, mudou, né, de expectativa, a informação rápida, chegando em tempo real praticamente, o acesso das pessoas ao mundo todo. Então, as empresas, as indústrias podiam fazer propagandas, eles podiam mostrar o seu produto, né? Então, a competição também muito acirrada. Eles tinham contato imediato com o mundo inteiro, como hoje nós temos, né? Muito, um pouco menos, mas hoje muito mais avançado nós estamos, mas com certeza naquela época foram as primeiras, surgiram então os primeiros focos nessa tecnologia. O que eles focaram, então? Na produção. Era preciso mexer na produção, como que seria realizada essa produção dentro da indústria. Então, vejam bem que surgiram aí novas fontes de energia e também novos materiais que eram necessários na utilização da produção. Como fazer a energia, se era muito usada a energia, né, solar, eles precisavam mexer na indústria siderúrgica, porque eles as novas tecnologias assim exigiam, né? E com todo o crescimento era importante que se tomasse consciência e conhecimento sobre essas novas fontes. Aí, então, depois de 1980, veio a globalização. Como eu disse, nessa época, então, a concorrência foi acirradíssima, como é hoje, né? Ela vem até os nossos dias. Incertezas, a imprevisibilidade no mercado, né? Então, assim, o foco na aprendizagem empresarial e no diferencial. O que acontece, então? Com o advento da globalização, o mundo se tornou ao nosso lado e ali presente no nosso dia a dia, como é hoje, né? Eu sempre digo que hoje a nossa sala de aula faz parte do mundo e quem não visualizar isso está com um atraso na sua formação continuada. E mesmo então, imagine nas empresas como essa aprendizagem empresarial, focar no que é preciso fazer. Alguns teóricos da administração passam por uma série de mudanças
e características fundamentais que foram alavancando toda essa área da administração, né? Então, nós temos que ter foco aqui, que é uma historicidade, e nós vamos passar por algumas fases e também por alguns teóricos que fizeram parte dela. Então, alguns teóricos. Frederick Taylor. A sua atuação na técnica foi a organização científica da rotina de trabalho. Ele focou de como seria a organização da rotina do trabalho do trabalhador, com técnicas, então, de racionalização do trabalho. Como que eu vou racionalizar dentro das nossas empresas, dentro da nossa indústria, como que vai ser esse trabalho? Entre elas, então, nós temos a do trabalhador, que precisava ter aptidões específicas para determinadas áreas de atuação dentro das indústrias, dentro da empresa, enfim. O tempo padronizado. Então, esse tempo, ele era medido, ele era um padrão. Nós temos até hoje, né, os horários de entrada em serviço, as rotinas de mudança de turnos, enfim. Então, foi aqui que começou-se com o Frederick Taylor toda essa organização dessa rotina, né? O plano de incentivo também salarial. Como que eu faço essa produção e como que eu vou incentivar o meu trabalhador. Então, o foco dele é todo no trabalhador, na administração, então, da indústria. Embora criticado, né, por ser um mecanicista, né, que faz o homem trabalhador, né, então ele vê o homem como um trabalhador lá dentro da indústria, lá dentro da fábrica, atuando, como que é melhor a atuação, como que nós vamos fazer com que essa atuação seja a melhor, a eficiente, né? Suas teorias, então, ainda são válidas e são aplicadas conosco, né? Desde os horários, desde a forma de organização, desde os turnos, desde a produtividade, como se medir isso, como se aproveitar isso. Então, os estudiosos, quem tem uma indústria, eles vão muito a fundo nessas teorias para ver como é esse funcionamento. Depois nós temos Henri Fayol, pai da administração clássica, que se diz, né? É o estudo da empresa, então, a partir de uma gerência administrativa. Então, já muda o foco. Claro que Taylor nos dá toda a sustentação do trabalhador e foca nele, e foca como ele pode produzir mais, como que ele vai, quais as suas aptidões para o trabalho naquele setor, a setorização, enfim. O Fayol já pensa numa administração mais clássica, ele estuda ela como uma gerência, que é preciso haver a gerência administrativa. É com ele que vem a gerência, sendo essas de nível, então, hierárquico da estrutura. Então, vejam bem, ele colocou a hierarquização na parte industrial, na parte empresarial. Então, alguém seria o gerente administrativo, e ali teria os seus auxiliares, os seus supervisores, como o setor de recursos humanos, é uma repartição, o setor de produção, enfim, de contratação, como o RH, como que tipo de características ele teria que abarcar. E depois nós temos o Peter Drucker. Peter Drucker, um dos mais modernos técnicos, então, cabe à administração, então, com ele, promover a integração dos objetivos organizacionais e individuais em busca de resultados com uma postura gerencial participativa e inovadora. Com Peter Drucker, começa-se
uma mudança na visão desses dois técnicos anteriores. Ele já pensa como integrar os objetivos, né, da organização empresarial, da administração, com os individuais também, né? E buscando, claro, numa postura diferenciada, né? Uma postura participativa, inovadora, onde as pessoas têm voz, elas podem participar do desempenho das empresas. Então, é muito, mas muito interessante que se tenha, claro, esses objetivos, né? E depois nós temos, deixa eu voltar aqui um pouquinho, Abraham Maslow. Esse era um psicólogo americano. O que ele trabalha fundamentalmente é com as teorias das necessidades humanas. Aqui ele valoriza o ser humano. A criatividade do homem, para ele, é fundamental. É com ele que surge, e vocês, se vocês forem estudar mais a fundo, vocês verão que é o Maslow que faz o trabalho, pensando em toda essa parte que nós hoje estudamos, certo? Deixe-me passar aqui. Então, as duas, nós temos, então, uma pirâmide, né? Como que essa pirâmide é a famosa pirâmide de Maslow? Como que acontece? Como que ele vê? Como que ela progride, então? Né? As duas camadas de sustentação, então, da pirâmide, como vocês podem ver, fisiológicas e da segurança, né? Contemplam as necessidades, então, primárias, né? As fisiológicas, como ar, água, comida, sono, sexo, homeostase, excreção. E a de segurança, que é do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. Então, ele vê aqui, de uma forma geral, como que vai acontecer essa administração, e nós precisamos pensar em todas essas fases. E a base delas são como que nós vamos trabalhar nas necessidades do homem, né? Nas principais necessidades. Como que nós vamos fazer a segurança desse trabalhador? Subindo os degraus da pirâmide, passamos às necessidades, então, secundárias, que é o próximo estágio, que é o do social, amor, relacionamentos, amizade, família, comunicação, e a pessoa como fazendo parte de algo, né? Depois vem as necessidades de estima, né? A autoestima, a confiança, a conquista, o respeito dos outros e aos outros, né? Então, vejam que ela vai evoluindo essa pirâmide, e no topo, então, o que nós teremos? A realização pessoal ou autorrealização, né? A moralidade, a criatividade, a superação, a espontaneidade, a solução de problemas, a ausência de preconceito, a aceitação dos fatos. O que então eu preciso? Todo administrador precisa ter em mente todos essa pirâmide. E como nós vamos começar a compreender e a fazer com que a nossa administração seja efetiva. Ela aconteça dentro da nossa empresa. Então, é muito, mas muito interessante que nós saibamos, né, que essa gestão, então, se torna uma gestão de pessoas, e que as pessoas têm toda essa visão que nós precisamos estar atentos, né? Então, como se posiciona, então, o seu negócio, né, nessa hierarquia das necessidades humanas? Porque, vejam bem, como o seu negócio funciona, você vai precisar do pessoal, você vai precisar ter um tipo de administração diferenciada, mas você vai ter que levar em conta toda essa pirâmide. Como que isso acontece
dentro da administração, você vai fazer de acordo com essa pirâmide que ele lançou. Até hoje, ela é muito bem, é muito, mas muito bem assessorado, precisa ter em mente esse tipo de trabalho. Então, não basta somente nós estarmos ali, né? Mas, afinal, então, qual a relação entre administração e gestão, né? Porque nós estamos trabalhando em gestão. Como que nós podemos começar a perceber qual a diferenciação que nós temos entre elas, né? Ferreiras, uma citação dele, em 2002, na página 6, explicita essa relação. Ambas as palavras têm origem, então, latina, gerere e administrere. Significa gerir, então, conduzir, dirigir ou governar. Isso é gestar. É conduzir, dirigir, governar. Administrar já tem uma aplicação específica no sentido de gerir um bem, defendendo os interesses de quem o possui. Então, é como que você vai administrar uma empresa, digamos. A administração fala nesse ponto. Ela vai ter que pensar no bem que você está fazendo, onde que você está administrando e como você vai administrar esse bem. E a gestão, então, ela vai ser uma forma de como esse gestor vai conduzir, então, vai dirigir, vai governar. É um pouco diferente. Administrar, então, seria, portanto, a rigor, uma aplicação de gerir, né? Nós temos que sempre pensar aqui nessas duas questões e vir analisando e vir fazendo essa caminhada para que nós compreendamos que a administração é fundamental em todos os setores da vida humana, né? As várias fases, então, da história da administração empresarial, que é o caso que nós estamos vendo, nos fornecem insights a respeito de como pressupostos teóricos foram formados, de como essa ideologia atua nas organizações e como os novos sistemas e práticas são aplicadas, incluindo aqui, então, a administração escolar. Então, vejam bem, a necessidade de nós vermos como vai acontecendo as várias fases, né? Como ele vai caminhando, é tudo em questão, em função também de uma caminhada em prol de nossa administração, e como isso vai acontecendo, como isso vai surgindo, né? Depois, a gestão, como esfera empresarial. A administração como esfera pública. Então, agora nós vamos perceber algumas modificações, né? A gestão, então, ela se faz mais na esfera das empresas, empresarial. E a administração na esfera pública. Como ela acontece? Como ela se faz, né? Esses modelos, né, então, para que atinja os resultados previstos, devem ser considerados o fator da contextualização, isto é, onde ela está inserida, né? Qual a sociedade, qual a comunidade, qual o tempo, o espaço que ela está inserida. Uma vez que todos os elementos, então, constitutivos de uma sociedade devem ser contemplados. Então, todos os setores devem ser, se eu quero uma atuação democrática, participativa, eu tenho que abarcar todos os setores da sociedade. Então, os modelos de gestão participativa prevêem que um conjunto de pessoas esteja em ação, planejando, inovando, fazendo acontecer. Para que isso aconteça, vejam como a pirâmide de Maslow é importante. Você precisa conhecer as pessoas também que vão atuar junto, né? E como que nós vamos chamar cada uma delas a contribuir.
Como vamos agir, como vamos planejar, como vamos inovar e como vamos fazer acontecer. A administração escolar, então, não construiu assim um corpo teórico isolado, próprio dela mesma, né? E no seu conteúdo, então, pode ser identificadas as diferentes escolas da administração de empresas, as escolas que nós falamos anteriormente, como a de Taylor, de Fayol, o Maslow, e aí vai. O que significa, então, uma ampliação dessas teorias a uma atividade específica, né? Neste caso, que nós vamos falar é na educação. Então, como que eu vou fazer essa transmutação? É preciso muito estudo, pessoal, porque muita coisa vem, por isso essa pegada na historicidade, de como funciona, como aconteceu, como ela vem, como ela evoluiu. Né? Nós precisamos ter em mente toda essa evolução e precisamos nos ater, quando nós vamos lidar na educação, com a especificidade. Então, isto é, dentro do seu contexto educacional, como que eu vou fazer acontecer? Como que eu vou fazer essa gestão educacional? Como que eu trago isso para nós? Seguimos. Luck. Ela é uma doutora, ela faz muitas entrevistas, depois nós vamos ver uma dela muito interessante, que ela fala sobre a gestão educacional e como que ela vê, qual a visão dela sobre esse mundo, né? A gestão educacional, ela diz, então, que a gestão educacional corresponde ao processo de gerir a dinâmica do sistema de ensino, como que funciona essa dinâmica do sistema de ensino como um todo, né? E de coordenação das escolas em específico. Afinado, então, também com as diretrizes e políticas educacionais públicas, para a implementação, então, das políticas educacionais e projetos pedagógicos das escolas. Vejam como é importante os nossos PPPs. Compromissado com os princípios da democracia e com métodos que organizem, né? E criem condições para um ambiente educacional, então, autônomo, com soluções próprias, né? No âmbito claro, de suas competências. A cada um tem as suas competências. Nós precisamos saber a legislação quando nós estamos trabalhando dentro do contexto de gestão educacional, nós temos que ter a legislação bem presente. Como e quais as competências de cada setor, de cada órgão, de cada instituição, enfim. De participação e compartilhamento, né? Tomada conjunta de decisões e efetivação de resultados. Então, precisamos ter em mente que é preciso participação de todos, é preciso compartilhar o conhecimento adquirido. Esse compartilhamento de decisões é importantíssimo para que se faça uma administração séria, né? Um autocontrole também, né? Acompanhamento e avaliação, né? Com o retorno de informações, como está acontecendo isso, o autocontrole é muito importante. E a transparência, né? Uma demonstração dos seus processos, resultados. Como que está acontecendo, né? Como que eu estou fazendo? Eu preciso ser transparente quanto às minhas decisões, quanto à atuação administrativa dentro dos setores específicos com suas competências exclusivas. Tá? Então, a busca de uma nova compreensão, tá, sobre o papel dos gestores escolares implica reconhecer as limitações que se impõem aos conceitos de administração. Na sociedade contemporânea, orientada por princípios democráticos, a escola tem o papel primordial de preparar os alunos para se desenvolverem e construírem de forma proativa a realidade do novo mundo que os rodeia.
Então, vejam como nós precisamos estar muito bem assessorados, muito bem com parceiros dentro das escolas, para que nós façamos com que o nosso aluno seja ativo, não seja passivo, que ele atue dentro das decisões, que ele tome, ele participe. E um bom gestor nas escolar, ele precisa conhecer esse conhecimento, ter como uma visão de como ele pode chegar lá. E é com muito estudo, né, pessoal? Então, esse novo mundo que nos rodeia é diferente, muito diferente do que era há muito tempo atrás. Hoje, é aqui, é agora, e nós precisamos participar, nós precisamos gestar de forma diferenciada. E aí é que vem aprendizagens. Vocês viram lá atrás, quando nós falamos que nós precisamos, eles precisavam dar conta das aprendizagens, para que nós possamos aprender a gerir melhor. Como fazer dentro desse novo contexto. Então, a gestão educacional se faz não pela negação dos pressupostos da administração, nós não vamos negá-los, mas antes, por uma análise das possibilidades de encontrar neles princípios que orientem a nova concepção de gestão, a fim de que se chegue a um projeto educacional sustentável. Então, precisamos trazer da administração, estudar, né? Porque o bom gestor é aquele que estuda muito, ele tem que saber muito como que tudo isso acontece, como ir adaptando-se na nova gestão, porque é muito diferente hoje do que era alguns anos atrás, né, pessoal? Precisamos ter muita consciência disso. A gestão escolar, então, e as demandas da comunidade, da sociedade e a escola. Vejam bem, a gestão escolar tem que ver as demandas da comunidade, da sociedade em geral e a escola onde está situada, onde está a região em que nós vivemos, como um espaço, então, de convivência, onde aprendem juntos na construção do ato de organização e estruturação do ambiente escolar. Então, precisamos levar essa gestão de que forma ela seja democrática, participativa. Então, nós precisamos trazer a comunidade para nos auxiliar. Isso, quando eu falo em comunidade, é a comunidade escolar, é a sociedade, enfim, o que nos rodeia na escola, o que nós precisamos abarcar, desde o setor de alimentação, desde o processo pedagógico, desde os professores, os gestores, né, da sala de aula, como que nós vamos trabalhar, o que nós vamos fazer, qual é o ideal deles. Vejam, nós falamos antes de pessoas, mas como que nós vamos trazer as pessoas certas para que aconteça, para que haja ação, para que haja realmente estudo e aprendizagem nessa gestão. Como que nós vamos organizar, como que nós vamos estruturar esse ambiente escolar. Há muitas escolas diferentes, com diversos tipos de organização e estruturação. Estruturas modernas, né, em ambientes que eles estruturaram de uma forma diferenciada, e nós precisamos estudar isso, ver como acontece, como nós podemos fazer diferente. É um desafio, então, para as instituições de ensino, né, estabelecerem processos bem definidos e rotinas administrativas. Vejam bem, nós precisamos que todos da área administrativa, das rotinas administrativas, estejam juntos nesse processo. Não é estanque, eu sou do pedagógico, lá eu fico. Eu sou do financeiro, lá eu fico. Não, não é por aí, gente. É todos juntos
aprendendo, porque juntos nós vamos construir e organizar e estruturar, então, né? Então, para isso é importante, né, conhecer os procedimentos básicos exigidos pela lei. E aí entra a legislação. Como que a legislação funciona? O que é exigido, o que eu não posso fugir, porque eu tenho que seguir ali, eu tenho que estruturar. Então, aí exercer uma gestão que melhore, então, a qualidade do ensino e gere valor à instituição que eu estou. Né? Então, vejam bem, há coisas que, conforme as competências de cada um, como nós falamos antes, a legislação que vai do fundamental, se eu estou numa escola básica, estadual, né, particular, municipal, como que essa legislação funciona, que leis eu tenho que seguir. E aí eu tenho que estudar, eu tenho que aprender, eu tenho que ver quem vai gestar, tem que saber tudo como é e como acontece, vai acontecer na sua administração, ter conhecimento disso. Por isso é importante nós estarmos sempre imbuídos de que nós temos que aprender todos os dias. Todos os dias nós estamos aprendendo, tá bom? Qual o significado, então, da gestão educacional, né? Uma pergunta que se faz. Como que ela significa, enfim? O que eu tenho que prestar atenção? Para que ela serve, né? O que ela significa nesse mundo? Então, vamos lá? A gestão educacional é uma das instâncias da gestão governamental, ou seja, é coordenada pelo governo e regulamentada pela legislação. Como eu disse antes, nós temos que aprender, nós temos que ver a legislação ao gestar. Ela é coordenada por um órgão com suas políticas públicas, de funcionar suas diretrizes políticas, né, de ensino, como que acontecia e como que nós temos que gestar dentro disso. Então, compreende-se que a educação é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento, então, de uma nação, e por isso deve ser uma preocupação das lideranças do país. No momento que as lideranças não se preocuparem com a educação, com o setor educacional, o povo, que somos nós, vamos ter o quê? É preciso que novas políticas educacionais surjam, como está acontecendo agora, em vários momentos, ou a assessoria deve ser muito competente desses órgãos para que possa fazer acontecer. E na escola, quando chega, e dá até a sala de aula, gestor de sala de aula. Fazer com que essas políticas, essas diretrizes aconteçam realmente lá onde é necessário, que prevalece a qualidade do ensino. Como eu vou fazer o ensino-aprendizagem dentro da minha sala de aula ser efetivo e acontecer de maneira contextualizada e dentro das novas perspectivas compreendidas, que são coordenadas pelo governo e regulamentadas nessa legislação. Então, se nós compreendemos isso, ela se aplica, então, às instituições públicas e privadas do ensino básico, né, infantil, fundamental e médio, esses são os básicos, as instituições de ensino superior, as escolas técnicas e profissionalizantes, escolas de idiomas, cursos livres e universidades corporativas. Vejam, uma gama de legislação, uma gama de coordenação pelo governo de todas esses tipos de instituições, esses tipos de direcionamentos administrativos diferenciados. Cada caso é um caso, tem legislação própria. Vamos partir para o nosso Brasil. Não? No Brasil, a gestão educacional, então, baseia-se em uma organização que divide-se em 3 sistemas de ensino. Essa é a nossa administração governamental.
A federal, a estadual e a municipal. Cada, então, uma dessas esferas possui suas próprias incumbências e responsabilidades, né? As suas competências, suas responsabilidades, para responder por certas peculiaridades de cada uma. A articulação entre esses sistemas é importante, né? Determina as normas para o setor e a oferta de educação, tanto no âmbito público quanto no privado. Então, é preciso elas estarem articuladas, conversarem, chegarem a um consenso, a uma mesma meta de trabalho. Né? Na próxima aula que nós teremos, nós vamos fazer uma abordagem da diferença entre gestão educacional e a gestão escolar. E a democracia, então, como fator essencial na educação. Há necessidade de se pensar numa educação e numa gestão democrática, sim, onde todos têm voz, onde todos falam. Tá? Tem conhecimento disso, né? Nós temos o Júlio Furtado, que ele exerce uma assessoria e consultoria em educação. É uma pessoa que conhece muito sobre educação. Esse vídeo que nós vamos ver agora aborda a estrutura do processo de gestão escolar e seus subprocessos. Então, aqui vocês vão ter uma ideia de como ela se organiza nas suas várias fases, né? Agora nós vamos partir para as particularidades, né? De cada uma, o que cada uma faz, então, para vocês terem uma compreensão melhor. E não esqueça que vocês podem acessar esse vídeo a hora que vocês quiserem, se vocês quiserem ter uma ideia melhor de como se funciona isso. Então, como é essa gestão escolar? Como é a gestão pedagógica? Como que ela acontece? E como é a gestão de sala de aula? Então, convido vocês, né? Nós vamos parar essa apresentação. Só um minutinho, para que nós possamos acessar esse vídeo. Então, deixe-me só parar essa apresentação. Vou acessar o vídeo. Dependemos da internet, né, pessoal? Então, temos que ter um pouquinho de calma para que possamos acessar direitinho, né? E fazer o processo de forma com calma.
sou Júlio Furtado. Hoje o nosso tema aqui é mais voltado para os gestores escolares, para os gestores pedagógicos, para aqueles que têm como principal tarefa liderar a escola e fazer acontecer o seu principal objetivo, que é a aprendizagem significativa dos seus alunos. E aí a gente aproveita e também pontua a diferença entre gerenciar e gerir. Nós já tínhamos pontuado a diferença entre liderar e gerenciar, né? Liderar é a busca da excelência, é o desenvolvimento de pessoas, e gerenciar é cuidar para que os processos funcionem, cuidar para que as pessoas façam o que devem fazer. Esse é o gerente. Agora, quem é o gestor? O que é gerir? Gerir uma escola, ser gestor de uma escola, seja no nível que for, é gerenciar e aperfeiçoar os processos. É gerenciar e desenvolver pessoas para que façam a gestão cada vez melhor dos processos. Significa que o gestor, ele gerencia e lidera ao mesmo tempo. É isso mesmo. O gerente mais líder dá como resultado o gestor, se a gente quisesse fazer uma equação. E eu quero aproveitar nesse momento e chamar a atenção para uma coisa que eu acho fundamental. O gestor escolar, o gestor maior, né, o gestor principal da escola, ele tem que perceber que existem 3 níveis de gestão. Tem a gestão da escola como um todo, que é a gestão escolar. Agora, existe uma gestão que é uma gestão pedagógica. E existe uma gestão ainda, eu diria, é um subprocesso, que é a gestão da sala de aula. O gestor precisa estar atento a esses 3 níveis de gestão dentro da escola. A gestão escolar, que é a gestão da escola como um todo, uma gestão integrativa, onde os aspectos administrativos, pedagógicos precisam ser bem combinados, né, em prol do objetivo maior da escola, que é promover aprendizagens. A gestão pedagógica e a gestão da sala de aula. E aí, falando rapidamente sobre cada uma delas, quando eu falo de gestão escolar, eu falo de 3 subprocessos, né? O gestor escolar, ele tem que cuidar da gestão dos recursos da escola, recursos financeiros, recursos materiais, né? Ele tem que cuidar da gestão dos processos, de tudo que acontece, a forma como as coisas são feitas dentro da escola, né? Ou seja, se alguma coisa está sendo mal feita, é preciso que seja, a gestão escolar precisa estar atenta a isso. E a gestão das pessoas, eu diria que é a parte mais complexa, né? Rapidamente, quando eu falo de gestão de recursos, eu estou falando da gestão de consumo, ou seja, as coisas que são consumidas dentro da escola, papel, lápis, caneta, giz, né? Ou seja, todo o material de consumo, os recursos tecnológicos da escola, a manutenção deles, o funcionamento deles, a atualização deles, os recursos pedagógicos necessários para que as aulas fluam bem, os recursos financeiros. Quando eu falo de gestão de processos, eu estou falando de olhar para todos os processos que ocorrem na escola e verificar se eles estão feitos de forma objetiva, né? Ou se tem processo dando volta que não precisa dar, passando por setor que não precisa passar, se eles estão otimizados e se eles são coletivizados, ou seja, todo mundo na escola precisa saber e conhecer os processos de todo mundo da escola. Não é só que eu trabalho na secretaria que eu tenho que entender apenas de declarações, documentos ou seja, e protocolos. Eu preciso entender como é que se dá cada um dos processos. À medida que todos conhecem o processo de todos, a comunicação melhora e os processos são facilitados. E a gestão de pessoas, né? O desafio maior do gestor escolar, que é integrar essas pessoas. O gestor escolar precisa ter a preocupação de que as pessoas se conheçam, se integrem, se deem bem, apoiar naquilo que elas precisam, supervisionar o que elas estão fazendo. Né? Ou seja, na área de educação a gente encontra um pouco de dificuldade aqui, mas é supervisionar mesmo. Eu preciso supervisionar, olhar numa visão superior, né? Numa visão de quem está olhando de cima, para poder ver se o resultado está sendo esperado. Assessorar quando perceber que alguém não está sabendo fazer direito. E motivar, né? Ou seja, fazer com que as pessoas façam com vontade de fazer. Por aí você pode tirar o grande desafio que é a gestão de pessoas. O segundo subprocesso da gestão, como nós já citamos antes, é a gestão pedagógica, né? E a gestão pedagógica, ela se subdivide em 3 subprocessos. Atenção, gestores pedagógicos que estão nos ouvindo agora. Faça uma avaliação no seguinte sentido. O meu fazer dentro da escola precisa privilegiar 3 áreas específicas. A gestão do currículo, a gestão da ação docente e a gestão de resultados. O que é a gestão do currículo? A gestão do currículo é o que nós estamos ensinando na escola. Né? E a gestão do currículo tem que se preocupar com o projeto político-pedagógico, que é onde o currículo fica legitimado.
com toda a comunidade escolar, né? É onde as pessoas podem ter espaço para discutir, né? A validade daquilo que está sendo ensinado, a forma que está sendo ensinado. Que competências vamos desenvolver em nossas crianças, né? Na educação infantil, que competências são essas? No primeiro segmento do fundamental. E os stakeholders, é uma palavra talvez desconhecida para nós educadores, né? Parece um palavrão. Os stakeholders são as pessoas que vão, digamos, receber as nossas crianças. Se a sua escola é uma escola de educação infantil, os seus stakeholders é a escola de ensino fundamental que vai receber os seus alunos. Se a sua escola é de ensino fundamental 1, o seu stakeholder é a escola de Fundamental 2 que vai receber os seus alunos. Logo, o que a gente tem que fazer com relação aos stakeholders, né, na gestão pedagógica? Faz uma visitinha na escola para onde os seus alunos estão indo e conversa com a coordenação pedagógica de lá, de preferência até com os professores. Pergunta assim, como é que estão chegando os meus alunos? Eles estão chegando no nível que vocês estão esperando? Que falhas vocês estão percebendo que os nossos alunos têm ao chegar aqui? Recolhe toda essa informação, volta para a sua escola e senta com a sua equipe e revê o currículo, né? Isso é gestão de currículo. Gestão da ação docente, que é a gestão do fazer do professor. Como é que o professor está mediando a aprendizagem? Como é que o professor está fazendo a avaliação da aprendizagem? Que concepção ele tem de avaliação? Como é que está a relação dele com as crianças, com os alunos, né? Ou seja, é muito comum, né? Eu tenho visto muito professores falando de problemas de indisciplina na educação infantil, é uma questão, no mínimo, controvertida, né? A efetividade, ou seja, esse professor está funcionando, né? Você está vendo o resultado do trabalho dele no desenvolvimento das crianças. Se nada disso estiver acontecendo, a gestão da ação docente, né, a responsabilidade do gestor pedagógico, pressupõe, faça um planejamento para desenvolver os seus professores. E a gestão de resultados. Ultimamente, isso é um subprocesso da gestão pedagógica, sim. Afinal de contas, as avaliações externas estão cada vez mais frequentes e os resultados das provinhas Brasil, do Enem, né? No caso aí do ensino médio, mas no caso do primeiro segmento do fundamental, a provinha Brasil e qualquer outra avaliação, tem as estaduais que também ocorrem. O que a gente faz com esses dados, né? Que indicador, nós estamos atentos aos indicadores para poder saber que turmas estão mais avançadas ou não. Estamos fazendo avaliação institucional, ou seja, o que não está funcionando na escola que está prejudicando esses resultados, né? E medir o tempo todo para que todo mundo possa acompanhar essa evolução. E quando a gente fala de gestão de sala de aula, né, o terceiro nível da gestão escolar, nós falamos de gestão da aprendizagem, gestão da conduta e gestão da interação cultural. Bom, quem é o gestor da sala de aula? Claro, estamos falando do professor. Né? O professor hoje, ele é um gestor da sala de aula, logo ele tem que se preocupar com esses 3 subprocessos aí. Na gestão da aprendizagem, ele tem que ser competente para planejar, para fazer a mediação da aprendizagem, para avaliar essa aprendizagem, para reforçar essa aprendizagem quando ele perceber pelos resultados da avaliação, né, que tem necessidade. Na gestão da conduta, ele tem que ter competências e habilidades para não impor regras, mas para construir regras, de preferência junto com seus alunos, né, fazer contratos, organizar assembleias de sala de aula, né, é uma atividade muito interessante, onde os alunos participam ativamente das definições do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Promover a conscientização dos alunos a respeito da importância da escola e dos estudos. Terceiro subprocesso da gestão da sala de aula que a gente elege aqui é a gestão da interação cultural. O que é a interação cultural? O professor, ele precisa ser alguém do mesmo mundo cultural dos alunos, ou seja, ele precisa entender e falar uma linguagem que os alunos entendam, né? Ele precisa compreender os costumes dos alunos, levar esses costumes em conta, as suas crenças, que visão de mundo esses alunos têm, isso tudo observando muito de perto o ambiente em que esses alunos vivem, né? Bom, logo, a gestão escolar, com certeza, não é uma atividade, como a gente já vem dizendo aí, das mais simples, né? É preciso que os gestores da escola estejam atentos a essa necessidade de integração de processos e subprocessos. Uma das grandes questões que a gestão escolar brasileira anda pecando muito, na minha opinião, é na subdivisão desses processos. Eu visito escolas que
tem alguém que é o gestor administrativo, tem alguém que é o gestor de pessoal, né? Gestor dos recursos humanos, tem alguém que é o gestor pedagógico, e parece que cada um trabalha dentro da sua gavetinha, dentro do seu mundinho completamente fechado. É muito comum o gestor administrativo dizer, eu não sei nem o que está acontecendo, isso é com o pedagógico. Ou o pedagógico dizer, ah, não, isso é administrativo, eu não sei fazer isso. E já está mais do que comprovado que uma escola não funciona sem uma gestão integrada. Vejam, então, que nós conversamos sobre essa administração e como que nós vamos fazer. Né? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Então, curso de licenciatura em Pedagogia, sou o professor Jefferson Aristiano Vargas e vamos então iniciar a nossa disciplina de gestão escolar. Deixa eu parar, porque eles já deviam ter parado aqui, mas a coisa às vezes não funciona como nós vamos espera, iniciar? né? Compreendendo primeiro gestão e gestão escolar. E outra, deixa eu sair da tela, deixa eu fechar essa área que nós não precisamos mais. Muito bem, então, pessoal, vocês viram como é importante ter bem claro, né, como que acontece a gestão pedagógica, como que acontece a gestão escolar e como que acontece a gestão da sala de aula. Muito importante dentro para um gestor escolar é compreender esse processo. E compreender e saber organizar e estruturar esse processo dentro da escola para que se efetive de forma satisfatória a sua gestão. Como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou fazer esse processo acontecer? Então, é importante que nós saibamos que nós precisamos estar conscientes de todas essas atividades e como que nós vamos fazer acontecer de forma organizada, de forma com que todos possam contribuir com esse processo. É importante que nós saibamos lidar com essa categoria. E aí, então, nós vamos observar as várias situações que acontecem dentro da escola e que a caminhada, né? A caminhada é preciso ser integrada, ela precisa ser participativa, ela precisa ser democrática e cada um dos setores da escola conversarem entre si, fazerem a sua atualização. Como nós diríamos que todos estão juntos. E quando nós conseguimos fazer essa caminhada todos juntos, nós podemos ter uma gestão mais eficiente, mais eficaz dentro das escolas, dentro dos nossos setores. Eu agradeço por hoje, muito obrigada, a companhia de todos, né, vocês, que é muito importante a companhia de vocês nessa caminhada. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, qualquer, digamos, alguma teoria, algum livro que vocês queiram ter mais, me procurem, deixe seu recado, eu estarei disponível a vocês, tá bom? Então, encerramos por hoje essa caminhada, né, inicial. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, muito obrigada novamente. Até mais.